Vamos falar então aí sobre o jQuery. O que é o jQuery? O jQuery é uma biblioteca JavaScript que foi criada com dois propósitos. O primeiro era simplificar as coisas. Então, como é que eu faria a manipulação e travessia da árvore do HTML, a do DOM da página, né? Do Document Object Model? A ideia então era que facilitasse essa travessia e essa manipulação do DOM, tá? Facilitar a manipulação de eventos, quando as coisas acontecem na página. Tem uma parte do jQuery que estava relacionada a animações de CSS e a parte de Ajax. A gente vai ter daqui a pouco, vai falar sobre isso mais tarde. Então a primeira ideia era simplificar a vida para você não ter que fazer as coisas na base do JavaScript puro, e sim usando a biblioteca do jQuery. E a segunda era eliminar incompatibilidades entre navegadores. Na época em que o jQuery surgiu, os navegadores tinham comportamentos completamente diferentes, pessoal. Faziam coisas de maneiras diferentes, não existia meio que uma padronização. E aí o mesmo código que você fazia que rodava no navegador não dava certo nos outros, por exemplo. Aí o que o jQuery veio para resolver? Ó, ao invés de fazer usando JavaScript puro, usa a biblioteca do jQuery e a gente se preocupa em fazer rodar no navegador para você. Então você tinha meio que uma certeza que se você fizesse aquilo usando o jQuery, iria rodar em qualquer navegador. Certo? Então na época foi isso, foi essa a ideia deles. Ela é gratuita e open source. Foi criada em 2006. Só para vocês terem ideia, na época lá, em 2019, ela era usada em 80% dos top 1 milhão websites e 74,1% dos top 10 milhões de websites. Então imagina, os 10 milhões de websites mais acessados do mundo, 74% deles usam o jQuery. É muita coisa, gente. Em fevereiro de 2020, tem que atualizar isso aqui, tá? Mas ela ainda era usada por 74,4% dos top 10 milhões de websites. Então, é muito utilizado. É extensível por meio de plugins. Então, você pode pegar o jQuery básico e ainda acrescentar plugins para acrescentar coisas novas no jQuery. Tem muitos plugins feitos para rodar com o jQuery. E tem muito plugin, pessoal. Nossa, se você procurar na internet, vocês vão achar de tudo pronto para rodar junto com o jQuery. Mas, lógico, né? Hoje em dia, tem uma linha de pensamento que pede para você evitar o uso do jQuery. Inclusive tem lá um site, ó, You Might Not Need jQuery. Você pode não precisar do jQuery. Por quê? Vamos voltar aqui e já volto a mostrar para vocês. Dá para fazer as mesmas coisas com JavaScript puro. E não é tão complicado hoje em dia. Na época, em 2006, quando surgiu, era um inferno você fazer alguma coisa usando JavaScript que rodasse em qualquer navegador. Hoje em dia não está mais assim, certo? Os navegadores, depois do Internet Explorer 8, não possuem mais incompatibilidades tão gritantes. Você está fazendo alguma coisa usando jQuery e às vezes não precisava, você podia fazer com JavaScript puro. Você está acrescentando uma biblioteca que você não precisa na sua aplicação. Foi o jQuery, não sei se está com esse tamanho ainda, mas eram 88 KB de código JavaScript que você tinha que adicionar na sua página. Isso precisa ser baixado quando acessarem o seu site. Imagina, você está botando 88K de código JavaScript no seu site, sendo que você podia ter feito isso usando JavaScript puro e não precisar desse cara lá dentro. Então, existe hoje em dia uma linha de pensamento por esse nível. Não use o jQuery, porque você não precisa mais dele, certo? Se eu vier aqui nesse site, o que eles fizeram aqui? Você busca o que você quer fazer com jQuery. E aí, geralmente, eles te mostram como é que você faz a mesma coisa usando o JavaScript puro. Então, por exemplo, eu quero usar Ajax. No jQuery você faria desse jeito. Hoje em dia você consegue fazer com JavaScript desse jeito. Então, se você só vai pegar o jQuery para fazer uma chamada via Ajax, mas tira o jQuery e usa JavaScript puro. Tem vários exemplos aqui, ó, de como é que você faz com jQuery, como é que você faria com JavaScript puro. A maioria deles, você vai ver, não é tão diferente mais hoje, tá? Tem coisa que, em termos de dificuldade de código, é parecidão. Então,
de repente você não precisa do jQuery, você pode usar o JavaScript puro. Tá? Tem uma outra coisa que vocês vão ver, ó, no jQuery, uma linha você faz alguma coisa. Você vai fazer isso com JavaScript puro, você vai ter que escrever muito mais código. Tá? Mas aí você evita de botar 88K de código do jQuery só usando o JavaScript puro. Inclusive dá para fazer busca. Tem muita coisa aqui, tá? Em cima, acho que se você buscar alguma coisa do jQuery, vamos pegar um exemplo aqui deles, ponto Ajax, ponto aqui, né? Aí ele só separa a parte de Ajax para você. Certo? Então, de repente, você quer fazer alguma coisa, dá uma pensada bem se você realmente precisa do jQuery. Página do jQuery já está na versão 3.6.0, ainda é mantida, tá? Como é que eu uso? Como é que a gente faz a instalação, né, entre aspas, aí do jQuery? Como é que eu posso colocar ela na minha página, no meu site para usar? Tem várias formas de fazer isso. Uma delas é você baixar e incluir a biblioteca jQuery no seu site. A gente já viu como é que eu pego um arquivo externo e coloco ele na minha página. Você usa lá a tag script, o arquivo do jQuery, ele vai estar na sua página, você vai poder usar ele. Você vê aqui nessa URL, é a mesma que está aberta aqui, você vem aqui e download. E aí você escolhe a versão que você quer. Se você clicar no download aqui, já chega no mesmo lugar. O que você vai querer para baixar? Lembra? Tem uma versão minificada, que tira os espaços, tira os enters das linhas e tudo mais. E tem uma versão normal do arquivo que você pode fazer o download, você consegue ler o código numa boa. Só que é um arquivo maior. De repente você usa esse para desenvolver, a hora que estiver pronto você troca por esse. Não vai dar problema nenhum. Aqui é o seguinte, se você clicar nesse link, ele abre o JavaScript, ó. E esse é o jQuery, ó. É esse monte de código aqui, JavaScript. Você pode vir depois e salvar esse cara, ou você já pode ir direto pelo link e salvar o link como alguma coisa. Aí já pega o nome correto, você salva isso e depois você pode incluir na sua página. Essa é uma maneira de fazer. Outra maneira é você usar uma CDN. CDN vem de Content Delivery Network. É uma rede de entrega de conteúdo. Tem vários CDNs disponíveis na internet. O Google tem uma. Você pode pegar, ao invés de você baixar o arquivo e colocar no seu site, você só coloca o script pegando o arquivo que já está na internet, dentro de uma CDN. Então eu não preciso baixar. Eu simplesmente acrescento essa linha de script na minha página e aí eu posso usar o jQuery naquela página. Tem mais de uma. Aqui uma outra do Aspect de CDN. Tem uma que está sendo muito usada hoje em dia, JS Deliver, se eu não me engano. Uma CDN gratuita, open source, que a gente pode colocar. E aí você busca o que você precisa. Eu preciso do jQuery. 360 do MIT. E aí você escolhe qual arquivo que você quer. Olha, eu quero a versão minificada. Então você seleciona. Eu preciso desse arquivo aqui. O Font Awesome é coisa antiga minha. Então eu selecionei só esse arquivo. Aí eu vou configurar os links. Como é que você quer isso? Olha, eu quero otimizado. Aqui é a questão de segurança. Ó. Nesses dois exemplos, eu estou pedindo para baixar esse arquivo. Como é que o navegador sabe que ele baixou a versão correta desse arquivo? Não foi um arquivo que foi modificado e tem problemas, coisa do tipo. Se você escolher essa versão SRI, ele vai gerar um código de integridade junto com a URL. Vou copiar aqui, ó. Vamos colar aqui que eu já mostro a diferença. É a mesma ideia, ó, é uma tag script. Vai pegar esse arquivo do jQuery mini dessa JS Delivery, que é a nossa CDN. Só que aí tem uma integridade. Ó. Tem um código, um hash 256 aplicado. Ou seja, se o navegador receber esse arquivo, verificar o hash e não bater com esse valor aqui,
ele sabe que esse arquivo que ele baixou está errado. De repente alguém mexeu nele, então não é uma boa usar porque não é o arquivo original. Ou foi por um erro ou porque alguém realmente foi lá e mexeu lá na CDN de maneira a tentar prejudicar a gente. É um outro exemplo que a gente pode fazer. Você coloca isso aqui na sua página e aí você tem o jQuery na sua página e você pode usar ele no seu código JavaScript. É a segunda maneira. A terceira maneira é usando WebJars. Aí já envolve uma aplicação Maven, vai envolver o back-end, a gente vai ver isso mais para frente. Mas a ideia do WebJars, o que eles fizeram? Eles pegaram várias bibliotecas e botaram dentro de um arquivo jar do Java. E aí você pega esse arquivo jar do Java, põe na sua aplicação e a biblioteca já está na sua aplicação. Você faz, por exemplo, ó, eu preciso do jQuery 360, eu vou fazer uma aplicação Maven, eu simplesmente copio essa dependência, que é o que está aqui, ó, coloco ela no meu projeto, e aí o Maven vai se virar e vai baixar o jQuery para mim. E aí na minha página, eu simplesmente uso o jQuery que veio nesse WebJar. É uma terceira maneira que dá para a gente fazer aí também, usar o jQuery na nossa página. Você pode baixar o arquivo mesmo, você pode usar uma CDN, você pode usar um WebJar. Como é que é a sintaxe do jQuery? A sintaxe dele foi feita sob medida para você selecionar um elemento HTML e executar uma ação nesse elemento. Então já foi feito pensando, olha, eu quero pegar alguém e fazer alguma coisa rodar nesse alguém. Então a sintaxe básica é o quê? Vai pôr dólar, vai abrir parênteses, vai meter um seletor aqui dentro, depois vai pôr ponto e o que você quer executar nesses elementos aqui. Esse sinal de dólar, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas isso aqui define ou acessa o jQuery. Isso aqui é o jQuery, moçada. Eu vou mostrar o próximo slide, eu acho, já falo sobre isso. Imagina que isso aqui é a biblioteca do jQuery. Aí eu estou chamando alguma coisa no jQuery e eu quero que rode alguma coisa nisso que o jQuery selecionou. O seletor aqui, ele usa a mesma sintaxe do CSS. Então você usa lá o hashtag para ID, ponto para classe, a tag. Você pode usar tudo que você faz no CSS, você pode usar aqui dentro para fazer um seletor e pegar alguém da sua página. Se você olhar no jQuery, em algum lugar no meio do código lá, você vai ver o seguinte, a declaração do dólar. Ó. Eles pegaram o jQuery, isso aqui acho que é um objeto que tem tudo do jQuery aqui dentro. Ele atribui isso no dólar da janela e no jQuery da janela. Lembra que esse window é um objeto que existe no nosso navegador. Eu não preciso botar o window.dollar. Eu posso botar direto só o dólar que ele vai funcionar. Então, você tem que lembrar que o dólar é o jQuery. Sempre que você vê um dólar aparecer na página, você está sabendo que está usando o jQuery. Se de repente tiver conflito com alguma coisa de dólar em alguma outra biblioteca, você ainda pode chamar jQuery puro. Ao invés de dólar, você podia escrever jQuery e aí abrir o seletor e coisa do tipo. Também vai funcionar porque também está declarado aqui dentro da sua página. Tá? Exemplos, ó. Você vai lá, o dólar jQuery, seleciona para mim os parágrafos. Isso aqui vai selecionar para você todos os parágrafos. E aí, para todos os parágrafos, o que eu quero que ele faça? Esconda. Esse hide é uma função do jQuery que pega o elemento que você selecionou e esconde da sua página. Provavelmente ele dá lá um display none nesses elementos. Tá? Outra coisa aqui, o mesmo exemplo. Agora, só que ao invés de pegar as tags P, eu estou pegando todos os elementos que tem a classe teste. Então, todo mundo que tiver class teste no HTML, ele vai esconder. E nesse último, eu estou pegando pelo ID. O elemento que tiver o ID teste, ele vai esconder. Então, a sintaxe do jQuery é feita dessa forma. Tá? Você seleciona alguma coisa e aplica alguma coisa nela. O que mais? A gente falou quando é que eu carrego o meu código do JavaScript. Eu falei para vocês que geralmente a gente colocava aquela tag script no final do corpo da página, porque aí eu garanto que todo o conteúdo da página já foi carregado. E a gente viu uma segunda maneira, que era esperar a página ter sido carregada para depois rodar alguma coisa. Vamos abrir o code que a gente já olha isso. Acho que o exemplo 9 que a gente viu. Não. O E9 já tinha.
Qual que era a ideia? Você ia na janela, adicionava um event listener por evento load. Esse evento, lembra, ele só era gerado quando você já terminou de carregar toda a página. As imagens, todos os arquivos já tinham sido baixados. Ou seja, quando terminar de baixar a página, roda essa função. A função começava aqui, ó, e fechava lá embaixo. E aí dentro dessa função você colocava o seu código JavaScript. Porque aí você garante que esse código seu só vai ser executado depois que a página tiver sido carregada. Só que aqui está usando o JavaScript puro. Aqui é a mesma coisa, só que usando jQuery. Ó. Quando o documento estiver pronto, roda essa função. Ou seja, esse ponto .red aqui só vai ser executado no seu documento depois que ele tiver sido carregado. É o equivalente do jQuery a esse nosso código window add event listener load roda essa função. Faz a mesma coisa. Então você colocaria o seu código aqui dentro. Você não precisa fazer dessa forma. Se você jogar direto aqui jQuery e passar uma função, também vai ser executado depois que estiver pronto, todo o conteúdo tiver sido carregado da sua página. A gente já falou dos seletores. Você pode pegar a tag, você pode pegar um ID, você pode pegar uma classe. E aí tem vários exemplos aqui, ó, de seletores do jQuery aplicados. Ó. Eu quero pegar todos os elementos. jQuery abre chaves, põe asterisco lá dentro. Tá pegando todos os elementos da página. Se você colocar o diz aqui dentro, você está pegando o elemento HTML atual. O elemento que está agora. Depende do que onde é que você está chamando isso aqui. Se você colocar p.intro, você está pegando os parágrafos que tiverem como classe, ó, ponto, lembra que é classe, a classe intro. p2.first, estou pegando aqui, ó, o primeiro parágrafo. O L espaço, li 2.first. Estou pegando o primeiro li do primeiro L da página. li first child, o li first child. Tem diferença aqui, você colocar first e first child. Aqui eu estou pegando o primeiro elemento li de todos os UL. De cima não, eu estou pegando só do primeiro. Atributo. Põe lá entre colchetes href. Eu só vou pegar os elementos que tiverem um atributo href. Aqui eu estou pegando todos os elementos A, ou seja, todos os links que tem um target com esse valor igual a blank. Se não tiver isso aqui no target dos links, ele não vai pegar. Eu posso botar também o diferente. Ó. Eu quero pegar todos os links que tem um target diferente de blank. 2 pontos button. Todos os elementos button e elementos input que tiverem como tipo botão. Todo mundo que tiver botão como tipo, ele vai pegar. Aqui eu estou pegando as linhas de tabelas que são pares, ou então as linhas de tabela que são ímpares. Então, dá para você selecionar elementos de várias formas, usando a mesma ideia que a gente faria do CSS. Aqui tem um exemplo de seletores. E aqui do lado esquerdo você vê o seletor, e do lado direito você vê a página. E aí você consegue ver, quando o cara clica aqui, o que ele está selecionando? Está pegando um spam e tem um ID last name. Ó. Vocês estão enxergando? Agora ficou mais fácil. Você consegue ver, todo mundo que tem a classe intro. Todo mundo que tiver classe intro, ele vai pegar aqui. No caso, ele pegou a div, né? A div inteira aqui dentro. Tem explicação, ó. H1, H1,P. Ele vai pegar todos os H1 e depois todos os Ps. Ó. Dá para fazer isso. Pegou várias coisas na página. E tem vários exemplos aqui para você ver. Ó. Todos os checkbox. Pegou esses 3 casos. Botão de reset. Só para você ver funcionando. Tá? Percorrer. Bom, eu selecionei vários elementos. Agora eu preciso fazer alguma coisa e executar em cada um deles. Eu tenho que percorrer esses elementos. Nós podemos percorrer os elementos selecionados usando essa função it. Então aqui, jQuery, eu estou pegando todos os LIs da página. Para cada LI da página que ele pegou, eu estou fazendo ele rodar essa função. E aí essa função, ela pode receber 2 parâmetros. Índice e o elemento.
O próprio jQuery vai fornecer para essa função. Para cada LI, o índice do LI, ou seja, é o primeiro, é o segundo, é o terceiro, e o elemento. No caso, é o próprio LI. Eu tenho o LI dentro dessa variável aqui. Nesse exemplo, estou jogando na tela o índice e o texto que tiver dentro do LI. Só que aqui eu fiz de 4 maneiras diferentes a mesma coisa. Ó. Se você vier jQuery dis.text, quem é o dis? Você tem que imaginar assim. Quem é que está rodando essa função? Em quem está sendo aplicada essa função? Não é em cada LI? Se é em cada LI, esse dis é o LI. Então eu estou pegando esse LI e pegando o texto dele. Mesma coisa se eu colocar jQuery elemento. Lembra que o elemento ele recebe automaticamente o LI que está rodando agora. Eu estou pegando o LI atual e o texto do LI. Se você colocar só dis.textContent, é a mesma coisa, só que aqui eu estou usando JavaScript. Né? TextContent é do próprio JavaScript. Estou aplicando isso no elemento dis. Lembra que o dis é o elemento atual. É outra forma de fazer isso. E eu posso pegar direto do elemento.textContent. Aqui eu estou usando jQuery. Aqui embaixo eu estou usando JavaScript puro. 4 maneiras de fazer a mesma coisa. Eu não sei se dá para testar isso. Eu acho que não tem um exemplo pronto aqui, mas a gente pode brincar. Ó. Vou colocar um cara aqui. Eu vou ter que botar o jQuery na página. Eu vou usar uma CDN. Vamos pegar essa aqui. Ó. A gente vai no HTML. Deixa eu fechar esse cara aqui. E aí coloca o script. Vou botar esse cara de baixo aqui também. Depois que carregou o jQuery, carrega o meu código. Lembra? Eu tenho que ter o jQuery para depois rodar o meu código usando o jQuery. Seguir a ordem aqui. Não precisa ter 2 vezes, é uma só. Pronto. Ele vai carregar o jQuery e depois ele roda o meu programa. Aí no meu programa tem o jQuery sendo usado aqui. Vai rodar em todos os meus LIs. Não tem LI na minha página. Vamos criar uns LI aqui da vida. Vou botar uma lista que vai ter vários LIs. Vamos botar uns 5 pelo menos. Pronto. E aí que a gente põe o texto. Sei lá, primeiro elemento. Segundo. Terceiro. Eu tenho agora uma lista com 5 LIs. Então aquele código, quando ele executar, ele vai achar os 5 LIs e vai fazer isso aqui rodar nos 5. Vamos ver o que vai acontecer. Eu rodei no JavaScript, não vai acontecer nada. Vou rodar no HTML. Está lá o nosso timer rodando, os 5 elementos. Vamos olhar lá na saída, Ctrl Shift I. Índice 0 é o primeiro elemento. Ó. Das 4 maneiras que eu escrevi aqui, ó, usando o jQuery em 2 e sem usar o jQuery em 2. Funcionou do mesmo jeito. Aí veio o segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento e o quinto elemento. Pegando o texto e o índice de cada um deles. Eventos. Do mesmo jeito que a gente pode tratar eventos com JavaScript puro, a gente pode tratar eventos com jQuery. Tem um zilhão de eventos. Aqui eu só coloquei os principais. Os eventos de mouse que a gente mais usa é clicar, fazer um double click, o mouse entrar no elemento, sair do elemento. Mouse down é quando o cara clica, botão, mouse up quando ele solta, o hover é quando ele passa por cima. O key press é para teclado, né? Quando pressionar uma tecla, quando a tecla for... Você pressiona ela, quando você solta ela, e o key press é o evento que é gerado quando você pressiona a tecla. Eventos de formulário, quando o cara submete, quando o cara altera, quando o formulário recebe foco, quando ele perde o foco. Acho que esse blur é quando ele perde o foco. E tem eventos do documento ou da janela que a gente pode pegar. Por exemplo, terminou de carregar. O load, a gente pode usar ele. O resize é quando o elemento, no caso a janela, muda de tamanho, o navegador muda o tamanho da janela atual. Scroll é quando a barra de rolagem mexe. Unload é quando o cara sai da sua página.
Quando dá um back, por exemplo, você pode capturar esse evento e fazer alguma coisa acontecer. Então, a maioria dos eventos do DOM tem um método equivalente no jQuery. Então, se você pegar lá aquele evento DOM click, lembra que a gente viu? Você pode usar o click também num elemento usando jQuery. Todos os parágrafos, quando forem clicados, roda essa função. E essa função pega o parágrafo e esconde. Função bacana, hein? Vamos até ver rodar, vai. Vou botar uns parágrafos aqui. Eu quero uns 3 parágrafos. E aqui eu quero um Loren. Se eu puser 30, é 30 caracteres. Mais fácil copiar e colar de novo, né? Então eu tenho 3 parágrafos carregados. Deixa eu salvar o código. Vou voltar aqui. Tá lá os 3. Se eu clico no parágrafo, ó, tá escondendo. Vamos botar um número aqui que acho que faz mais sentido. Ó. Tá pagando certo. Eu que tô olhando errado. Ó. Quando eu clico no primeiro, o primeiro some. Aí os dois sobem. Por isso que apareceu que apagou o último. Não, tá apagando o primeiro. O parágrafo que eu clico, ele tá escondendo. Dá para fazer isso com JavaScript puro? Lógico, dá. Você pode pegar os parágrafos, faz lá um each, um for each, e aí roda a função neles. Dá para fazer a mesma coisa sem isso aqui, tá, pessoal? Aqui, no caso, outra maneira de fazer eventos, ao invés de você colocar ponto clique, dá para você fazer também ponto on, e aí você passa o evento e o código que você quer que ele execute quando o evento executar ou acontecer. E aí esse ponto on, de repente você quer fazer mais de um evento no mesmo objeto. Você pode abrir aqui chaves, fecha chaves. Isso aqui é uma definição de objeto do JavaScript, tá? E aí ele faz, ó, o evento mouse enter, 2 pontos, roda essa função, vírgula. Mouse leave, 2 pontos, roda essa função, vírgula. Clique, 2 pontos, roda essa função. Então, todos os parágrafos, quando tiver o mouse enter, mouse leave e clique, vai rodar essas funções aqui específicas. Você pode fazer isso de uma vez também. Eu posso forçar com que um evento seja disparado via código. Então, imagina que eu peguei lá um elemento com ID full. Quando o cara clicar nele, eu quero rodar essa função. Beleza. Mas como é que eu forço esse evento a acontecer via código JavaScript? Mas você pode pegar o elemento e falar trigger, então, ponto trigger, clique. Você está disparando um evento de clique nesse cara aqui. Quando esse evento disparar, isso aqui vai acabar rodando para você. Tem algumas situações que pode ser interessante você forçar alguma coisa acontecer na página. Bom, a gente já viu como selecionar e como fazer algumas coisas acontecerem. E como é que eu obtenho valores dos elementos que eu estou selecionando? Aí depende do tipo do elemento que você está selecionando, né? Por exemplo, se for um elemento de texto, como é que eu pego o texto que está dentro do elemento? Ponto text. Abre e fecha parênteses. Ele vai pegar o texto do elemento que você selecionou. Ponto HTML, se eu não me engano, é mais ou menos aquela ideia do ponto inner HTML, é o HTML interno. Ele pega o elemento que está dentro, incluindo o HTML. Então, por exemplo, se fosse uma div que eu selecionei .html, ele vai me trazer todo o HTML que está dentro daquela div. Tá? .vol é para você obter o valor de campos de formulários, por exemplo, os inputs. Como é que eu pego o valor que o cara digitou dentro de um input? Você pode pegar, seleciona o input, .vol. .ttr é para você obter o valor de atributos. Eu quero pegar o atributo href de um link. A gente consegue pegar esse cara. Tá? Exemplo. Eu estou pegando um elemento pelo ID, o texto dele, o HTML interno, o valor e o atributo href dele. O bacana é que a mesma função que pega o valor, ela pode ser usada para setar o valor. Então, se você chamar o ponto text e botar uma string, ele vai colocar essa string no texto daquele elemento que você selecionou. Mesma coisa, se você passar um HTML, quando chamar essa função, ele vai botar esse HTML dentro do elemento que você selecionou. Dá para você setar um valor e dá para você setar um atributo com um valor específico também. Aqui tem exemplo. Ó.
Então, eu estou pegando esse elemento e estou fazendo com que o texto dele vire esse texto. Aqui eu estou pegando esse elemento e botando esse HTML dentro dele. Eu estou setando 20 no valor de um input, por exemplo. E aqui eu estou pegando o href desse elemento e fazendo com que ele vire esse cara aqui. Exemplo, quando o cara clicar nesse botão, eu quero que rode essa função. Essa função vai lá nesse elemento teste e seta o href com esse valor e o title da página, no caso, com o site do IFTM, por exemplo. Title do caso do link, né? Site do IFTM. Vários exemplos aqui. Imagina que quando eu faço essa seleção, ficou esquisito, mas essa função que eu estou passando aqui, ela pode receber um índice e o texto original, se você quiser. E aí, dentro dessa função, você usa essas informações de alguma forma. Então, imagine, qual é o índice do elemento que eu selecionei? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? Eu consigo esse valor. Eu consigo o valor antigo. Então, aqui eu estou mostrando o índice, mostrando o texto original. E quando eu retorno um novo texto, esse retorno é colocado no texto do elemento antigo. Então, é só para você ver que dá para a gente fazer isso aqui rodar com texto, dá para fazer isso rodar com HTML. Então, eu consigo pegar o HTML original, eu consigo processar ele aqui de alguma forma, e o que eu retornar vai ser o novo HTML desse elemento. E eu consigo também fazer isso com o valor. Eu consigo pegar o valor original, manipular isso de alguma forma, e o que eu retornar vai virar o valor do elemento que está selecionado. Mesma coisa com atributo. Ó. Você passa o atributo e uma função, você pode receber o índice do elemento que selecionou e o valor original, trata isso aqui dentro de alguma forma, e aí retorna, o que você retornar vai virar o atributo desse elemento aqui. Bom, e como é que eu adiciono um elemento no cara que eu selecionei? Imagina que eu peguei alguma coisa e eu quero adicionar um elemento lá dentro. A função append vai inserir um conteúdo no final dos elementos selecionados. O prepend ele vai inserir um conteúdo no início dos elementos selecionados. O after ele insere conteúdo depois do elemento selecionado. O before insere conteúdo antes do elemento selecionado. Eu tenho exemplos aqui. Ó. Por exemplo, eu estou pegando um parágrafo e fazendo append desse texto aqui. A gente pode testar isso lá naquele cara. Opa. Só que o que vai acontecer? Né? Eu vou pegar os 3 parágrafos e adicionar no final e no início dentro deles. A gente olhar agora, ó, no início e no final. Eu cliquei sem querer, fechou, apagou um. Mas nos 3 parágrafos, ó, deixa eu carregar de novo. Apareceu no início e no final. Eu estou inserindo, volta aqui, essa string no fim do parágrafo, eu então inserindo essa string no início do parágrafo. Aqui eu criei uma função, ó, append texto. O que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou criar um novo parágrafo para inserir dentro de algum lugar. Eu estou fazendo de 3 formas diferentes. Aqui eu estou fazendo na unha, eu criei uma string com HTML. Eu fiz um P e um /P aqui dentro. E joguei dentro de TXT1. Na segunda aqui, no TXT2, quem está criando o parágrafo é o jQuery. Então aqui quando eu venho e ponho essa tag P/P, com esse texto, ele vai criar para mim esse parágrafo com esse texto aqui dentro. Horrível isso aqui, hein? Mas também funciona. E a terceira maneira é que a gente viu com JavaScript puro. Ó. Vai no documento, pede para ele criar um elemento P. Ele vai gerar um parágrafo para você vazio. Aí esse parágrafo, txt3, eu botei dentro dele texto. Não precisava ter usado o inner.html, né? Podia ter feito usando o texto dele. Isso também funciona. E no final, eu vou lá no corpo. Ó, eu estou selecionando o corpo da página. E eu dei um append. Coloca esses 3 parágrafos no fim do corpo da página. Então, se eu vier aqui, ó,
Só estou enchendo de código aqui dentro. Coloquei na página. Ah, mas não fez nada. É porque eu não chamei a função, lembra? Eu criei uma função append texto. Não dá para eu chamar porque está dentro dessa função. Ai, vai só complicando. Vamos botar um botão aqui. Rodar função. E aí lá no JavaScript eu tenho que fazer que aquele botão chame essa função. Vamos tentar fazer com JavaScript puro primeiro. Como é que eu faria para selecionar o botão? É bom que a gente já treina. Ó. Eu vou pegar o botão. Você pode ir lá no documento. Ponto. Aí você pode pegar elementos usando getElement. Por exemplo, by tag getElements vai pegar mais de um. Isso podia ser. Eu podia passar o nome da tag. Ó. Newton, não. Button. Só que aqui vai vir todos os botões. Eu só quero o primeiro. Só tem um botão, mas eu quero ele, certo? O problema é que esse método retorna mais de um, tá? Essa é uma maneira, eu podia ter feito, aumentar ela, usando o carry selector. E aí eu passo button. Outra forma de pegar o botão. Vamos usar essa aqui. A outra ainda é usando o jQuery, né? Eu podia falar para o jQuery buscar, parênteses, um botão. E eu acho que isso aqui é o botão também. Eu não precisaria nem guardar ele aqui, já podia usar direto o do jQuery. Mas 3 maneiras diferentes de pegar o botão aí, certo? Agora eu tenho que ligar esse botão com aquela função. Esse botão está usando o jQuery. Acho que dos outros dois daria certo. O jQuery, esse cara não é o botão. Isso aqui é alguma coisa do jQuery. Certo? Então eu não posso chamar direto o botão. Deixa eu separar aqui duas formas diferentes. Com o jQuery, a gente teria que fazer alguma coisa do tipo... quando o cara clicar, aí roda a minha append texto. Tá, então aqui usando o JavaScript, por aqui usando o jQuery para fazer a mesma coisa. Vamos comentar um dos dois aqui, que senão vai dar boró. Vamos voltar aqui. Não deu erro. Quando eu clicar agora, o que ele tem que fazer? Gerar 3 parágrafos e colocar eles no final do corpo. Tá lá, ó. Texto, texto, texto. Eu ter botado texto 1, né? Texto 2, texto 3. Tá lá. Eu posso usar a função after e before. As mesmas ideias aqui, tá? Não vou nem testar de novo. Então, depois da imagem, insere alguma coisa. Antes da imagem, insere alguma coisa. Assim como a gente consegue adicionar coisas, eu consigo remover elementos da página. Tá? O remove, ele vai remover o elemento selecionado. Então, você selecionou alguém com o jQuery, ponto remove. Ele vai tirar o que você selecionou da página. Inclusive os filhos deles, tá? O que você selecionou, se tiver filho, neto, bisneto, vai sumir também. O empty, ele remove os elementos filhos do elemento selecionado. É como se fosse esvazia. Imagina que você pegou uma div e chamou esvazia. Ele vai esvaziar a div vai ficar vazia. O remove não, o remove tiraria a div da sua página. Então, ó, exemplo, estou removendo essa div da página. Aqui eu estou esvaziando essa div. Aqui eu selecionei os parágrafos e pedi para remover. Esse remove ele pode ter parâmetro. Eu quero remover os elementos que têm a classe teste. Então, aqui eu estou tirando os parágrafos que têm a classe teste. Eu estou removendo os parágrafos que têm a classe teste ou a classe demo. Vai tirar para mim. E aí a gente pode usar o jQuery para, de alguma forma, mexer com o CSS. Normalmente a gente faz isso no JavaScript com as classes, né? Então eu consigo selecionar um elemento e adicionar uma classe para ele. Então eu consigo adicionar uma ou mais classes no elemento que eu selecionei. Eu consigo remover uma classe ou mais de um elemento que está selecionado. Eu consigo fazer um toggle, do mesmo jeito que a gente viu lá com JavaScript. Eu tenho um toggle class
e vai pegar uma certa classe ou mais de uma. Se não tiver no elemento, ele coloca. Se já tiver no elemento, ele tira. E eu posso chamar o ponto CSS. E aí eu posso definir ou retornar um atributo de estilo do elemento que está selecionado. Aqui, ó, botando a classe azul nesses três caras. Os três caras não, em todos os H1s, em todos os H2 e em todos os Ps. Eu estou botando a classe importante em todas as divs. Aqui eu estou adicionando essas duas classes nessa div específica. E aqui eu estou removendo a classe azul desses elementos. E aqui eu estou fazendo o toggle. Então, se os três não tivessem essa classe, os três receberiam. Eu falo 3 aos 3 tipos, tá? Não são só 3 elementos, não. São todos os H1, H2 e Ps. Mas se eles já tiverem a classe azul, ele tira. Ele vai tirar a classe azul dos elementos. Aqui usando o CSS, é o que eu falei. Eu posso pegar esse ID, esse elemento que tem esse ID 1, e aí eu estou pegando a cor do background color dele. Eu guardei aqui dentro. Então você pode usar para pegar uma propriedade de CSS de um elemento, e eu posso usar para setar a propriedade CSS de um elemento. Ó. Aqui eu estou fazendo com que a cor de fundo desse elemento que tem o ID 1 fique amarela. Se você quiser setar mais de uma propriedade CSS no mesmo elemento, nos mesmos elementos, você pode de novo, ó, abre um objeto e aí seta propriedade, valor, propriedade, valor, separando por vírgula. Ele vai mudar aqui, no caso, a cor de fundo e o tamanho da fonte. Dimensões dos elementos a gente consegue mexer. Tem algumas funções prontas para você mexer em dimensões do elemento que você selecionou. Dá para mexer na largura, altura. Ele põe nomes estranhos, né? Chama de largura interna. É entre a borda, inclusive a borda, né? Ele pega todo o tamanho antes de começar a borda do elemento. Então é a largura mais o padding. Esse outer width, a largura externa, ele pega inclusive a borda, final da borda. E a largura externa, passando through, ele pega inclusive aí a margem. Tá? Tem para largura e tem para altura. Esse aqui acho que dá para a gente testar. Ó, ele está pegando os botões. Quando o cara clicar no botão, ele vai rodar essa função. Aqui ele criou uma... Nossa, estou usando var para variar. Está criando uma variável com uma string vazia. E aí foi concatenando texto lá dentro. Aqui ele vai mostrar a largura e a altura do documento. Então, pega o documento e pega a largura do documento. Aqui ele pegou a altura do documento. Que mais? Aí ele pegou a largura e a altura da janela. Tá. Largura e altura da janela. E aí jogou isso tudo num alerta. Dá pra gente brincar com isso também. Eu vou tirar. Vou colocar isso aqui. E aí eu vou tirar esse aqui. Senão ele vai tentar rodar o append texto. Pronto. Quando eu clicar naquele botão agora, ele vai mostrar para mim a largura e a altura da página. Ó, o documento está com essa largura e altura, e a janela também, essa largura e essa altura. Se eu de repente mudar isso aqui, será que muda? Mudou. Engraçado, o documento e a janela tem sempre a largura, mesma largura e altura. Ele está pegando esse espaço aqui. Ó. Já aumentou. 1398 por 708 é o espaço que está agora. E você pode, de repente, mudar a largura e a altura de um elemento. Ó. Ele só está pegando os valores, né, de largura e altura. Aqui ele está setando. Ó. Via JavaScript, ele está mudando a largura e a altura desse cara aqui. A travessia, a gente viu que o DOM é uma árvore. E aí você consegue percorrer essa árvore, pegando filhos e pais e coisa do tipo. Dá para fazer isso também com o jQuery. Então, no caso aqui, os ancestrais, a gente pode chamar essa função parent, vai retornar o pai do elemento selecionado, subindo apenas um nível no DOM. Então, é só o pai dele. Tá? Se você colocar parents,
aí ele vai retornar todos os elementos ancestrais do elemento selecionado, subindo até o elemento raiz do documento. Então ele sai da onde você selecionou e vai pegar os pais até chegar no HTML da sua página. Tá? Se você quiser, você pode botar um limite nessa subida dele. Então você quer o pai até... Ele vai retornar todos os elementos ancestrais do elemento que você selecionou, até um determinado elemento que você vai passar como parâmetro para esse cara. Isso aqui tem exemplo. Ó. Então, estou pegando aqui o pai do spam. Não sei onde esse spam está na página, mas ele vai pegar o pai dele. Aqui, se você chama parent, você está pegando os ancestrais. Então, imagine que esse spam está num parágrafo, que está numa div e que está no corpo. Ele vai trazer o parágrafo, a div e o corpo para você, num vetor aqui, por exemplo, para você percorrer. Tá? Eu não quero todos os ancestrais, eu quero que você pegue os ancestrais até chegar num L. Então, imagine que esse spam, de alguma forma, um dos ancestrais dele é uma lista. Ele vai pegar os ancestrais até chegar nessa lista. Não, pera aí. Isso aqui é o contrário. Aqui ele vai pegar os ancestrais até chegar nessa div. Aqui ele vai pegar os ancestrais, o L do spam. Dá para você filtrar. Eu não quero todos os ancestrais, eu só quero os ancestrais que são uma lista. Loucura. Como é que você vai lembrar disso? Só usando muito. Tá? Não é assim que como a gente consegue pegar ancestrais, a gente consegue pegar os descendentes, os filhos, netos, bisnetos. Ponto .children retorna todos os filhos diretos do elemento selecionado. Então é só o filho, não pega neto e bisneto. Tá? O find, ele vai retornar elementos descendentes do elemento selecionado, descendo até o último descendente. Acho que tem exemplo aqui, acho que vai fazer mais sentido. Ó. Então, filhos direto dessa div, eu chamo lá children, eu recebo eles. Quero os filhos P com a classe primeiro. Então, estou indo no div, estou pegando os filhos que são parágrafos que tem a classe primeiro dele. Então, não vou pegar todos os filhos direto. Eu vou pegar os que são parágrafos com essa classe. Descendentes, eu posso botar div.find tudo. Eu vou pegar todos os descendentes dessa div. Ou então não, eu quero os descendentes, mas só os spans que são descendentes dessa div. Então, não importa se é neto ou bisneto, ele vai entrar aqui e vai pegar todos os spans que existirem lá dentro. Tem mais métodos, tá? Eu posso pegar os irmãos com siblings, retornar todos os elementos irmãos do elemento selecionado. O next, ele retorna o próximo elemento irmão do elemento selecionado. Next all, retorna todos os próximos elementos irmãos do elemento selecionado. Next until, retorna todos os próximos elementos irmãos do elemento selecionado até um determinado elemento. Você pode frear, não quero todos, eu quero só até determinado cara. E assim como tem o next, tem o prev para pegar o anterior. Tá? Pega o elemento anterior com o prev, todos os anteriores e todos até um determinado elemento. E aí, exemplo. Todos os irmãos do H2. Então, todos os elementos que tiverem na página como irmãos do H2, ele vai trazer. No caso, não importa se está antes ou depois, certo? Do H2. Desde que seja irmão dele, ele traz. Aqui eu não quero todos, eu quero só os parágrafos que são irmãos do H2. Aqui já estou usando o next. Então, o next teria que ser depois do H2. Não pode ser antes, tá? Imagina, é do H2 para baixo, dentro do seu HTML. Estou pegando o próximo, que seria o que veio depois do H2. Aqui eu estou pegando todos que vieram depois do H2. E aqui eu estou pegando todos que vieram depois do H2 até chegar num H6, por exemplo. Para ele chegar num irmão, que é o H6, ele para de buscar. E aqui eu estou pegando os anteriores. Então, os irmãos que vieram antes do H2, o irmão que veio antes do H2, todos que vieram antes e todos que vieram até chegar nesse H6. Filtros. A gente tem lá o first, last e o EQ. A gente permitem você selecionar um elemento específico baseado em sua posição em um grupo de elementos. Então, first vai pegar o primeiro, last vai pegar o último. Esse aqui deve ter um exemplo aqui, a gente vai ver.
O filter e o not permite você selecionar elementos que correspondem ou não a um certo critério que você vai passar para essas duas funções. Então, todas as divs, certo? Ponto first vai pegar só a primeira. Então, esse cara pegaria todas, o first vai pegar só a primeira. Last vai pegar só a última. Aqui, P, estou pegando todos. Não, eu não quero todos. Eu só quero aquele da primeira posição, EQ1. Começam com 0, tá? Índice 0 é o primeiro parágrafo, índice 1 é o segundo parágrafo. Aqui eu quero os parágrafos que tem a classe intro. Então, ó, p.filter.intro. Precisava ter feito isso, tá? E era muito mais fácil você ter feito p.filtro. É a mesma coisa. Estou pegando primeiro os parágrafos que tem a classe intro. Aqui eu estou pegando os parágrafos que não tem a classe intro. Aqui já é interessante. Estou pegando os que não tem a classe intro. Plugins. Aí é que vem a nossa dor de cabeça. Existe 1 milhão de plugins que a gente pode colocar na nossa página. Aqui eu separei vários. Alguns com jQuery e alguns sem jQuery. Por exemplo, vamos olhar esse cara aqui, que esse é bacana. Esse jQuery Mask Plugin do Igor Escobar é um plugin que faz máscaras nos campos de formulários. E aí tem exemplos aqui, ó, como é que está funcionando. A gente testou, quando a gente viu HTML, vários tipos de entrada. Texto, números, datas, horas, semanas. Vocês viram que alguns funcionam. Alguns funcionam de um jeito no Chrome, de outro no Firefox. E alguns não fazem nada de diferente, não dá auxílio nenhum para o usuário. O cara fez um plugin do jQuery para a gente botar máscara nos inputs. Então, por exemplo, aqui é uma máscara de data. Se eu começar a digitar aqui, hoje é dia 15 de abril, eu não botei a barra, tá? Eu só digitei, ó, 15/04/2021. Ele monta a máscara. Ele vai botando no formato de data para você. Mesma coisa, a hora. Eu vou digitar aqui 11:00. Eu não coloquei esses 2 pontos, tá? Eu digitei só o 1100. Ele monta a máscara. Data e hora. Provavelmente ele vai botar a data primeiro, então 15/04/2021 ele já preencheu. Zip code seria o CEP, né? Sei lá. 12.222.222. Já montou. E o bacana dessas máscaras, se eu tentar digitar a letra, ó, não aceita. Ó. Eu estou tentando digitar aqui e não vai. Uma coisa, todos esses campos que esperam números, eles não aceitam letras. Ó. E o bacana é que isso funciona no Opera, Firefox. Ó, letra não vai. Ó. A hora vai, mas letra não. Ó, letra não está indo. Mas números vão. Então funciona em qualquer um. Como a gente está fazendo usando o jQuery, lembra que o jQuery foi feito para rodar em todos os navegadores. Ele se vira para fazer dar certo, não importa o navegador que você está usando. Então tem JavaScript aqui cuidando disso para mim, só que está pronto dentro da biblioteca desse plugin que o cara fez. Dinheiro, ó. Ele está colocando esses pontos e essa vírgula, não fui eu. Dá para fazer um placeholder com máscara. Ele botou o formato. Ó. A gente perceber o que vai digitar. E aí eu vou digitando, ó, ele aplica aquela máscara que ele estava mostrando. Telefone com código diário, telefone no padrão americano, telefone em São Paulo, já tem os 9 dígitos. CPF, tá pronto. Ó. Já vê que o cara recebeu auxílio aí de... Eu não sei se ele é brasileiro ou se ele recebeu ajuda de brasileiro. Igor Escobar não tá com cara de ser brasileiro, não. CNPJ, pô, isso aqui é brazuca. Endereço IP. Tá. E aí tem
você consegue fazer o download e você consegue ver em ação. Se você fizer o código fonte aqui, você consegue ver como é que ele fez para usar cada um. Ó. É uma div, ele bota um label e põe um input. E simplesmente vai lá e põe a classe ECEP. Só de colocar essa classe CEP e ter carregado o código do jQuery e do plugin, ó, tem que carregar o jQuery, tem que carregar o plugin do cara. Ele se vira e faz com que aquele campo funcione daquele jeito para você. A entrada de dinheiro, ó, ele simplesmente botou input texto, olha que loucura, com a classe money. O próprio plugin do jQuery se vira para não deixar o cara digitar texto, só dinheiro, só dígitos, e já botar no formato que você precisa. Então tem muito plugin que faz esse tipo de coisa. E é a mão na roda, cara. Tá? Esse é um. Esse aqui é só para números. Esse Normandes trabalhava na época, quando ele fez isso aqui, na AlgaWorks. Hoje em dia ele não trabalha mais na AlgaWorks. Mas ele fez um plugin para trabalhar com decimal e números em decimais e números inteiros, que funciona tanto para desktop quanto mobile. Se eu não me engano, ele tinha pego uma biblioteca de número que funcionava no desktop, no navegador, mas quando ele abria no celular, não funcionava. Então ele arrumou a biblioteca e lançou essa jQuery Mask Number. E aí tem exemplo de como é que você usa com o jQuery para aplicar uma máscara num elemento do seu código. Tá? Esse é interessante também, a gente vai trabalhar com ele. Tem outro aqui que é só para dinheiro. Esse cara fez um plugin do jQuery só para fazer máscara em dinheiro. E aí tem um exemplo como é que você faz. Ó. Carrega o jQuery, carrega o plugin dele, e aí ele fez o input, botou um ID de dinheiro, ó, e aí lá no JavaScript, no script, né? Ó, jQuery pega o elemento com ID currency e aplica a máscara. Tá feito. Quando você chamar essa função do plugin nesse elemento, ele se vira para não deixar entrar letras e formatar a saída. E aí tem opções, você pode configurar essa máscara. E aí ele te mostra que propriedades que você pode setar dentro do elemento. É outro que a gente pode trabalhar. Esse Easy Autocomplete é bacana. Acho que aqui tem exemplos. Por exemplo, aqui está no exemplos de países. Se eu vier aqui e começar a digitar BR, ele já me traz, ó, Brasil, blá blá blá, tudo que tiver BR para eu preencher. Isso aqui não está vindo de um banco de dados, isso aqui está colocado em JavaScript. Mas já está pronto um filtro. Então, é um plugin do jQuery, você coloca isso num input, configura ele certinho do jeito que está aqui, ó. Você peça as opções. Os dados que está mostrando aqui dentro está carregando de um arquivo JSON. Ele quer que pegue o nome desse arquivo, e aí dá para você botar tema e tudo mais, e no fim ele liga. Ó. Vai naquele input e chama lá Easy Autocomplete com essas opções. Pronto. E aí tem aqui o que tem no HTML, o que tem dentro do arquivo JSON. Ó. Ele botou objetos, tem o nome do país e o código do país. Mas aqui ele só está pegando o name, ó. Ele não está pegando o código. É ele que ele está usando para fazer o preencher aqui. Ó. Dá para botar, inclusive, imagens. Se eu botar BR, ó, tem o desenho do Brasil ali do lado esquerdo. Ó. Como é que isso foi colocado? Ele está separando. Tem... Ó. Ele gerou uma imagem com todas as bandeirinhas. A gente viu isso, hein? Sprite neles. Tem que carregar esse arquivo, tem que botar os arquivos dos países nesse JSON, tem que configurar para dar certo. Mas tem o exemplo, então você simplesmente coloca e usa, cara. Heróis. Uma Iron Man.
Tá lá selecionado. Nossa, desenho tosco. Mas tá pronto, você não precisa fazer, sabe? Então, eu digo pra você, sempre que você for fazer alguma coisa, pare e olha. De repente alguém já fez. E esses códigos são livres. Se você olhar a licença desses caras, em algum lugar ele deve falar da licença, tá? O cara não ia fazer isso, botar aqui, MIT pode usar. Você pode usar à vontade. Então você simplesmente põe e usa, não vai ficar quebrando a cabeça. Dá para fazer, pessoal. Você consegue com JavaScript ou com o próprio jQuery bolar um esquema para fazer isso acontecer. Mas aqui está pronto. E aí você ganha tempo. Tá? Então esses aqui são bacanas, principalmente para fazer entrada de números, dinheiro, coisa do tipo. Para horas, eu separei um deles aqui. Esse cara, ele é usando Bootstrap e jQuery. Isso é outra coisa que você tem que tomar cuidado quando for escolher uma biblioteca dessas. Algumas são feitas especificamente para rodar com Bootstrap. Então, por exemplo, essa Clock Picker, que a gente está aqui, ela foi feita e ela precisa do Bootstrap. Então, eu tenho que carregar o Bootstrap, eu tenho que pegar um CSS dessa biblioteca e eu tenho que pegar um JavaScript dessa biblioteca e o JavaScript do Bootstrap e do jQuery. Nossa, tem o jQuery também. Então, é aquele negócio. Para você conseguir botar esse carinha lá, vai dar trabalho, certo? Mas o bacana desse carinha aqui, ó, você clica no reloginho e aí parece aquele que a gente usa em celular, ó. Tem um exemplo, como é que ele fez para fazer isso aqui acontecer. E é aquele negócio, funciona no Chrome. Se eu vier aqui e testar no Firefox, é o mesmo relógio. Não tem aquele problema de estar com uma aparência diferente no navegador e no outro outra. Não vai acontecer aqui. Esse é bacana, esse é para pegar hora, né? Esse é para horas. Eu separei um outro bacana aqui para datas. Que ele monta um calendário. Esse Bootstrap Date Picker é o problema também. Ele usa Bootstrap. Então, de repente, se você não estiver usando o Bootstrap na sua página, não compensa botar o Bootstrap só para você pegar esse cara. Às vezes é mais fácil você buscar um Date Picker que não precise do Bootstrap. Tá? Esse cara ele precisa, eu volto aqui, do Bootstrap e do jQuery para rodar. Mas é interessante porque ele gera esse componente para você e ele é igual tanto no Chrome quanto no Firefox. Tá aqui, ó. É a mesma aparência. Isso é interessante. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente usou um input do tipo date, no Chrome é uma coisa, no Firefox era outra. Aqui não. A aparência não importa o navegador, porque ele está usando o Bootstrap e o jQuery para montar isso aqui. Então vai sair igual em qualquer navegador. Então isso é interessante para a gente. Por isso que eu separei esse cara. Ele é facinho de usar. Tem um exemplo aqui, ó. O que ele fez para fazer esse cara funcionar? Nada, ele fez o input, type text e botou uma classe, ó, do Bootstrap. E aí lá no jQuery, ó, ele selecionou aquela entrada, né? E chamou o DatePicker. Sem passar parâmetro nenhum. Já funcionou isso aqui. E aí eu seleciono, ó. Aqui está saindo no formato americano. Por que está saindo nesse formato? O meu sistema operacional aqui está em inglês. E eu acho que isso influencia, sabe? Mês, ano e dia. É o formato americano. Mas aqui, ó, a linguagem, ó, eu posso mudar. Eu não sei se vai ter PTBR aqui, né? Mas tem, ó. Como é que eu faço para fazer isso aqui? Ó, você põe um outro parâmetro aqui na hora de fazer o date picker. Ó. Você abre um objeto. Deixa eu aumentar isso aqui. Abre um objeto, põe lá, language, dois pontos PTBR. Agora, se eu pegar a data, ó, formato brasileiro. Mão na roda demais, cara. E aqui tem como configurar, ó. Tá, você quer mudar o formato, você quer mudar o início, o dia atual, eu quero que ele
deixa habilitado. Então agora ele marca play button. Ah, tá aqui, o botão aparece, ó. Não tinha visto. Você clica, ele pega. Deveria pegar a data de hoje, né? Ah, agora não pegou. Você clica nele, ele pega a data atual. E aí tem como configurar, ó. Dias da semana que você quer que ele feche automático. Ixi, dá para fazer miséria com esse componente. Ah, mas ele usa Bootstrap e jQuery e eu não uso nenhum dos dois, professor. Vai lá e procura na internet. Ó. Por exemplo, aqui, esse cara é para pegar datas e ele usa JavaScript puro. O problema é ver se a aparência fica do jeito que você quer, né? Tá lá, um flat picker. Bonito, hein? Dá para escolher cor e tudo mais. O que ele tem de obrigatoriedade? Ó, flat picker está comparando em termos de tamanho. Se você for usar dessas bibliotecas em relação ao flat picker. Como instalar demos e documentação. Então é uma ideia bacana, ó, exemplos. Não é feio não, tá? E aquele esquema vai sair provavelmente com essa mesma aparência no Firefox. Tá lá. E esse cara acho que não precisa de Bootstrap, não precisa de jQuery. Como é que configura? Tranquilo. Esse aqui é outro, ó, Light Picker, também é para pegar datas. Separei vários, porque é aquele negócio. Tá? Depende da aparência do componente, né? Tem alguns que não são bonitos, não, cara. Esse aqui o cara não tem nenhum um exemplo. Cadê? Senhor de Deus. Vamos ver a documentação, às vezes tem exemplo. Aqui já mostra 2 meses, olha que loucura. E aí você seleciona. Dá para pegar, olha que doido, pegar semana, pegar intervalos. Ó. Legal. O que precisa? Vamos lá. Só o JavaScript dele. E aí como configurar. Tem uma versão que não tem CSS. Então deve ter um CSS que você tem que carregar também para ele ficar com a aparência daquele jeito ali. Mas, moçada, tem muito componente. Ó. Esse aqui precisa do jQuery. Tem uns muito feios, cara. Esse tem até tema. Bugs, o cara não põe uma imagem, cara. Date picker e time picker. Tem para data e para hora. Ó. Para data e para hora. Nossa, esse aqui é horroroso, hein? Eu sou muito mais aquele do reloginho que a gente viu aqui, ó. Muito mais fácil. Inclusive no celular, né? O cara vai lá e clica, pô. Mete o dedão na tela. Ah, é 10, pimba. Fechou. Aqui não. Mas esse aqui até que dá para usar. Esse aqui é para horas. Ele usa jQuery. Também é o mesmo esquema do reloginho, ó. Não é feio também não, mas ele é bem mais simplesinho do que o outro, né? Tem que ter o jQuery para funcionar e mais. Esse aqui é para datas e horas. Preciso do JavaScript. JavaScript puro. Esse aqui é só para digital, quer ver? E não é. Esse aqui parece um relógio analógico, né? Vou deixar se eu ver. Os ponteirinhos e tal. Esse aqui é digital. Vamos ver o que eu estou falando de digital. É. A gente consegue mudar. Vamos ver o demo aqui. Mas ó,
É um esquema diferente. Eu consigo clicar e digitar, ou então eu consigo vir aqui e mudar. Inclusive para datas, ó. 5, 6, 7. Depende do que você quer fazer na página. Eu não usaria isso aqui nunca, né? Mas, de repente, fica legal no esquema que você pensou. Esse último eu não marquei o que que é, mas vou pegar datas também. Usa jQuery. É estilizado com CSS, então cuidado, que às vezes não adianta só botar o JavaScript, tem que carregar um CSS deles também, tá? Vamos ver se acha um exemplo. Aí, ó. É para pegar intervalos também, ó. Ah, tá. Esse é o jQuery Date Range Picker, é para pegar uma faixa de datas específico para isso. Inclusive com hora de início e hora de fim, olha que loucura. Então é outro componente que a gente pode usar. Moçada, esses são só alguns, tá? Tem 1 milhão de plugins que fazem coisas diferentes. Eu só separei os principais, e os que a gente vai acabar usando quando for fazer as nossas páginas lá para o back-end. O cara vai ter que digitar a data de nascimento. Não vai usar o date do HTML, vamos usar um cara desses que já formata certinho para mim. Deixa ele pegar uma data fácil. Esse material não fala de efeitos nem de animações. Então, o jQuery também tem uma parte que dá para você fazer efeitos nos elementos, dá para você fazer animação nos elementos. Eu já nem coloquei aqui, tá? Mas tem. E tem uma parte do jQuery específica para mexer com Ajax. Isso tem um material e depois só para isso. Lá nos códigos que eu passei para vocês, um dos exemplos, acho que é o exemplo 10, ó. Vou fechar isso aqui. O exemplo 10, ele tem usando alguns desses componentes. Então aqui eu separei, ó. Como é que eu fiz a configuração? Eu preciso do jQuery. Nesse exemplo, eu baixei o jQuery. Na verdade, ainda era o jQuery 3.4.1. Meu Deus. Já está no 3.6.0, mas tudo bem. Vai funcionar do mesmo jeito. Eu baixei o arquivo, eu joguei ele aqui desse diretório. Por que eu chamei esse diretório de vendors? Porque eu achei em algum lugar um cara falando para fazer desse jeito. Não precisava chamar vendors. Eu podia ter jogado direto dentro do JS aqui. É que é para a gente separar o meu código JavaScript do código JavaScript de fornecedores de bibliotecas, por exemplo. Então eu botei as coisas do jQuery aqui dentro. Podia ter um diretório aqui dentro chamado jQuery, para eu jogar as coisas do jQuery lá dentro e separar uma das outras. Aqui não, ficou tudo aqui dentro. Então tem o jQuery, a versão minificada, ó. Não tem espaços, não tem quebra de linha. Olha o tamanho do jQuery, cara. Já tem alguns daqueles plugins, ó. O Easy Autocomplete está aqui. O de máscara está aqui. Pequenininho, se for pensar. Porque ele já usa o jQuery, né? O Easy Autocomplete. Ele é um pouco maior. O Mask Money. O cara fez numa linha, ó. Acho que Alt Z ele quebra. Aí dá pra gente ter noção do tamanho da linha, ó. Alt Z. Pode que é maior do que parece. Alt Z. Alt Z tá aqui. Mask Money e o Mask Number do Alt Z também, ó, pra gente ver. Não é tão grande, ó. O cara pegou uma coisa que já existia, na verdade, e só fez uma alteração e dá certo, inclusive, no dispositivo do celular. Então, tem o jQuery e essas bibliotecas. Em CSS é o mesmo esquema, ó. Esse Easy Autocomplete, ele tem um CSS dele. Então, a gente tem que carregar esse CSS. Meu Deus, o tamanho do arquivo. Mas daí ele está colocado aqui também, tá? Meu HTML, eu carrego as bibliotecas, ó, o jQuery, o autocomplete, o Easy Autocomplete.
no caso de JavaScript deles, tá? Aqui é para carregar o CSS do Easy Autocomplete. Aqui eu pego os outros 3 plugins e, por último, o meu código. Esse código aqui é o que eu fiz para o meu programa. Tá? Tá carregando isso tudo. E aí tem um HTML que usa todos aqueles componentes. Ó. Então está usando o Easy Autocomplete para escolher estados do Brasil, entrada de dinheiro, são vários componentes diferentes. Então você consegue ver o que eu tenho que colocar nesse input. Por exemplo, aqui estou definindo que o decimal vai ser uma vírgula e os milhares vai ser ponto. Tá? Eu dou um nome para esse cara porque provavelmente esse nome vai ser usado lá no no JavaScript para pegar aquele cara. Tá? E aqui tem o JavaScript. Ó. Quando a página tiver sido carregada, eu estou configurando o Easy Autocomplete. Ó. Pega esse arquivo JSON para pegar os estados do Brasil. Tem aqui, ó. O nome do estado e o código de todos os estados do país. Vai ter um sort, vai estar um match. Quando eu começar a digitar, ele já vai separar aquele cara específico. Placeholder já vai ser esse aqui. Então, se você carregar a página, quando eu clico aqui, escolho o estado e digito, sei lá, M, ele já me separa todos os estados que tem M. Ó. MI. Opa, já tem Minas Gerais. Peguei Minas Gerais. Sem acessar banco de dados, tá? Isso já está vindo desse arquivo JSON aqui, via JavaScript. E eu fiz isso para várias coisas, ó. Então, se você vier usando o Mask Money, eu já fiz aparecer com R cifrão. E aí o cara não consegue digitar a letra, ó, e o valor que ele digita já está no formato nosso, de entrada de dinheiro. Como é que foi feito para fazer esse Mask Money? Aí tem aqui, ó. Mask Money, dinheiro padrão, é esse que está aqui, né? Não, é o anterior. É esse aqui, ó. Vamos lá, tem o input, eu chamei ele de dinheiro e dei um ID de dinheiro. Beleza. Lá no JavaScript, o que eu fiz? Olha lá, ó. Eu peguei o elemento que tem um ID dinheiro, usando jQuery. Estou pegando esse input. Nesse input, eu apliquei o Mask Money. O Mask Money, ele espera receber um objeto com as configurações que você quer. Aí eu falei, olha, o prefixo eu quero que seja um R cifrão espaço. Eu quero que permita valores negativos, os milhares vai ser ponto, o decimal vai ser vírgula, o afixo fica. Não sei o que isso faz, tem que testar. Mas aí eu consigo digitar dinheiro ali numa boa agora. Embaixo é outro plugin, só que agora é usando o Mask Number para fazer a entrada de dinheiro. De 3 formas diferentes. Então vamos lá no HTML. Ó. É esse cara aqui. Ó. Entrada de dinheiro de 3 formas diferentes. Tá? O dinheiro padrão é só o input com esse nome. Ó. Currency Default. E aí se você vier aqui, ó, pegando os elementos que tem um atributo name igual a currency default. Estou pegando esse input. Nossa, podia ter feito de maneira mais fácil, mas tudo bem. Você só chamar o mask number, sem passar parâmetro nem nada. Funciona? Funciona, mas aí ele vai seguir o padrão deles. Provavelmente é o americano. Para eles, o ponto é para separar o decimal e a vírgula para separar milhares. É o contrário do que a gente está acostumado. Fora que não tem... olha que legal. Entendi o afixo e fixa. Fica aqui, ó. O R cifrão não fica no seu dinheiro quando você termina de ler, ó. Quando eu termino de digitar e saio dele, só pega o número. Acho que se eu vier aqui e botar true, salvei. Quando eu saio dele, o R cifrão fica. Então, quando eu fizesse a leitura desse input, ia vir desse jeito aqui. Inclusive com o R e o cifrão. Aqui eu consigo configurar esse mask number. Através de atributos data, aí é no próprio HTML. Ó. Você pode vir no HTML. Ó, esse é o segundo, tá? Data decimal, eu passo, eu quero vírgula. Data thousands, eu quero ponto. Então, no próprio HTML, eu estou passando esses dois valores
para o mask number. Então aqui é a mesma coisa, ó, eu peguei o elemento e chamei o mask number. Mas como ele tem esses caras definidos, o comportamento dele aqui vai ser diferente. Ó. Aqui era 100, aqui é com. E trocou. Ó. Virou milhar, ponto e decimal com a vírgula. E se você quiser passar a configuração sem ser pelo HTML, também funciona. Esse terceiro aqui, ó, a configuração dele está sendo feita direto no JavaScript. Ó. É o mask number passando um objeto para ele. Ó. O decimal vai ser um underline e o thousands vai ser um asterisco. Só para você ver que funciona. Tá lá. Aqui é para fazer entrada usando o mask number de números inteiros. Por padrão, ele separa milhares, bilhares, assim por diante, usando vírgula. Dá para mudar isso. De novo, via atributos data, e aí fica no próprio HTML. Estou botando ponto agora para separar no segundo. Ó. Então, no segundo, se eu digitar, ele põe ponto. E eu posso passar isso via configuração no próprio JavaScript. Ó. Ah, é aqui. Ó. É o inteiro e o thousands eu quero que seja o underline. Então, agora se eu digitar... Ó. Ah, professor, mas eu não quero que tenha ponto nenhum. Ó, se você... Eu não sei se dá para tirar. Se eu não passar nada, vamos ver o que acontece no terceiro. E uso o padrão. Naturalmente, eu teria que fazer o seguinte, não põe nada. Vou botar uma string vazia, vamos ver o que vira. Aí funciona. Só vai ler o número inteiro. É bacana porque, ó, letras ele não deixa. Ó. Até aparece ali, mas ele tira. Tá. E mais. E aqui usando máscara. Eu posso entrar datas, hora. A gente já viu isso aqui rodando. E aí tem um exemplo aqui para vocês verem como é que foi feita essas máscaras. Ó. De data, de hora e coisa do tipo. Placa, ó. Eu quero letras, dígitos e alguma coisa. Vários exemplos aqui para vocês pegarem e usarem depois.